Então, gente, eu fui assistir o filme Infiltrado na Clã, dirigido pelo Spike Lee. Ele se passa ali nos anos 70 e a gente acompanha a história do Ron, que é esse homem negro, nos Estados Unidos, tá? O filme, né? Tem a ver com a Ku Klux Klan, ou KKK, então, sim, né? Se passa nos Estados Unidos. O filme começa logo quando ele tá tentando entrar pra polícia. Dizem que agora eles estão abrindo espaço para as minorias. E, na verdade, o filme já começa com um discurso, assim, incrível, maravilhoso, sobre miscigenação e sobre como isso é errado. Coitados dos brancos que estão, né, se misturando com uma raça inferior. Gente, esse filme ele é dirigido pelo Spike Lee e pelo Jordan Peele, se não me engano. Caso você não saiba quem é Jordan Peele, ele que dirigiu Get Out. Então a gente começa vendo esse policial, aliás, né, esse cara tentando ser policial e aí ele consegue ser policial. E ele é um cara negro no meio de um monte de homem branco. Então, nossa, gente, eu saí do cinema desnorteada. Eu acho que esse filme pode causar isso em você, sabe? Causar algo em você, despertar algo em você, porque sinceramente, se você assiste isso tudo e você ainda tem alguns pensamentos assim de mas também, né? Hoje em dia já é mimimi. Uma vitimização. Gente, vocês têm noção do que as pessoas brancas fizeram com as pessoas negras na história? Ou você acredita no presidente eleito que diz que Portugal não escravizou ninguém? Eles, os negros, se jogavam ali, né? Enfim. Eu sinto que tem uma onda recentemente, ultimamente ela tem ganhado mais força no mundo de, por exemplo, achar que história é questão de opinião. História é um estudo, a pessoa estudou, ela... Será que eu vou ter que explicar no meu canal o que é história? Não, porque eu quero saber o outro lado. Que outro lado? História registra fatos, independentemente da sua opinião, da pessoa que registrou, de opinião de Deus. Não, você tentar negar a história é ou você ser muito desonesto, ou é você ser burro, mau caráter, não sei. O que tem a ver com o filme, Cíntia? Tem a ver. Eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse filme que, sinceramente, eu acho que vai ser um vídeo longo. E dessa vez eu não vou me esforçar pra ele ficar pequenininho. O meu canal quase não tem vídeos muito longos, então... E sim, eu sei que é o tipo de conversa que, infelizmente, afasta as pessoas ou faz as pessoas virarem os olhos e pensarem, nossa, hoje em dia não pode nada. Realmente, né? Que privilegiado você de poder ficar bravinho porque tem alguém correndo atrás dos direitos dela. Você tem todo o direito de se incomodar com esse vídeo, mas fecha ele, sabe? Fecha. Porque se você tá interessado em saber um pouco desse filme, Infiltrado na Clã, e aí você assiste ele, e mesmo assim você acha que, mas nossa, vai ficar falando só disso, mas hoje em dia... Então você não entendeu nada, e esse vídeo não é pra você, ou talvez até seja. E se você estiver disposto a ouvir mais um pouquinho, ouve com carinho e não seja babaca nos comentários. Sim, eu tô aqui gravando em outro dia, tá? Bom, enfim, então a gente tem esse policial novato, negro, no final dos anos 70. Gente, vocês têm noção que é no final dos anos 70? Vocês têm noção da gravidade que é isso tudo que eu vou falar ter se passado no final dos anos 70? A distância de lá pra cá é muito pequena, é mínima, gente, quando se trata de história, é mínima. Então, vamos colocar que era 1978, porque eu lembro de ter visto essa data. De lá pra cá são 40 anos. Gente, isso não é nada, isso é assim, ó. Isso só mostra como a gente tá atrasado. Enfim, no final dos anos 70, esse rapaz, jovem, negro, ele passa a ser um policial. Então ele é um policial novato. E ele fica entediado lá no cargo dele, no cargo novo. E ele começa a querer fazer coisas diferentes. Por exemplo, participar de missões, não é missão, né? Em que ele tem que ficar disfarçado, ser policial disfarçado. Então, assim, no final dos anos 70. Então, assim, final dos anos 70, tá? E ele era um dos únicos policiais negros, assim, nos Estados Unidos. Então, quando ele entrou, ele logo já deixou claro que ele poderia participar do que quisesse, se quisessem colocar ele em coisas diferentes. Bom, então logo resolvem colocar ele para trabalhar como policial disfarçado em um evento que vai ser um discurso, um debate, enfim, de um homem que é negro. E a pessoa que vai fazer esse discurso é um homem que, se não me engano, tinha a ver com os Black Panthers, ou as Panteras Negras, né? Que foi um grupo, enfim, não sei se vocês sabem quem
eram quem fazia parte das Panteras Negras, com esse movimento de pessoas negras, visto como radicais, né? E isso já me leva pra uma grande questão no filme, que é essa coisa de mostrar o discurso das pessoas, assim, no mundo em geral, na vida real. E essa tendência que as pessoas têm de equiparar e tentar igualar as ações de pessoas extremamente racistas. Vocês têm noção do que é racismo? E as ações de pessoas que lutam contra isso. Seja protestando, seja, enfim, né? Ai, os radicais dos Panteras Negras. As pessoas têm essa mania de falar assim, ai, mas eles também são violentos. Não, pera. Mas é totalmente diferente. A violência que as pessoas negras sofrem, por exemplo, sofriam naquela época por parte de policiais, era exclusivamente pela cor da pele deles, entendeu? Eles sofriam opressão por serem negros, independentemente do que eles tivessem feito. Antes de saber o que eles tinham feito, a polícia já estava ali agindo de maneira violenta com eles, por causa da cor da pele. Isso é racismo, e isso é bem diferente da violência que eles recebiam de volta por parte das pessoas protestando. Não tem como equiparar isso. No filme tem todo esse paralelo com os tempos atuais, né, essa época agora que a gente está vivendo, os Estados Unidos estão vivendo com o Trump, que tem discursos dele, inclusive, depois de ataques e horríveis de pessoas brancas contra pessoas negras nos Estados Unidos. Tem vídeo dele falando que os dois lados exageraram. Mas espera, um lado exagerou dando a entender que um grupo de pessoas é inferior, é menos por causa da cor da pele, e o outro exagerou revidando por causa de uma opressão que eles sofreram. Isso não tem como se equiparar, isso não é a mesma coisa, isso é desonesto, isso é um raciocínio falacioso e desonesto. Eu não sei, infelizmente eu não sou a pessoa com mais didática no mundo, e eu queria muito conseguir passar tudo que tá aqui na minha cabeça pra frente, queria conseguir explicar, mas às vezes eu acho que eu não consigo explicar direito, mas eu espero muito que eu tenha conseguido explicar pelo menos um pouquinho pra vocês agora. Bom, então ele se infiltra, ele vai, como ele mesmo, no estilo dele, pra ouvir o que esse grande líder tem a dizer. E esse homem que vai fazer esse discurso e tal, nesse encontro desse grupo de pessoas negras, os próprios policiais ali de onde o Ron trabalha, eles ressaltam o poder ali do discurso dele, e que eles têm medo do que pode causar nas pessoas, que o objetivo era o Ron observar o que aquele discurso dele ia fazer nas pessoas, porque eles tinham medo das pessoas ficarem muito inflamadas e isso gerar violência. Também tinham medo deles estarem tramando algo, enfim. E só pra vocês entenderem por que eles estão fazendo isso, é uma coisa que eu citei agorinha. Essa coisa de, por que eles iam fazer algo contra a polícia? Bom, porque a polícia parava eles de maneira completamente aleatória, arbitrariamente. Eles eram completamente abusivos e a maioria das vezes sem motivo algum, e batiam e usavam um excesso de força total com pessoas negras. E, gente, desde o início do filme a gente vê... Eu já vou voltar pra esse encontro aí que começa, né? Que é a primeira missão do Ron. Mas eu só queria falar que desde o início a gente já vê o jeito que eles se referiam a pessoas negras, entendeu? Na repartição ali, todos os policiais, enfim. E é todo aquele sentimento, aquele grande sentimento de camaradagem. Todo mundo se ajudando, sabe? Passando pano um pro outro, fazendo vista grossa. Então ele vai nesse encontro e a partir daí, um dia ele vê um anúncio da Klan no jornal da Ku Klux Klan e ele resolve entrar em contato, ele mesmo, por telefone. Ele tem essa ideia e ele mostra para as pessoas ali da delegacia que ele trabalha, apresenta esse projeto, né, essa ideia que ele teve, que é bem louca, né, porque se esse filme não fosse baseado em fatos reais, as pessoas com certeza iam achar que é muito fantasioso, mas não. A partir disso, né, obviamente, dá certo, porque o nome do filme é Infiltrado na Clã. E o que acontece? Ele tem um colega de trabalho que é branco, que vai se passar por ele. Vai falar que ele é o Ron, e ele vai aos encontros porque ele é branco, mas a mente por trás, e a pessoa que conversa por telefone, enfim, tudo, é o policial Ron. Gente, só um detalhe que eu queria falar sobre o discurso, né? A cada coisa que ele fala, a cada frase forte, alguma coisa de impacto que ele fala, vai mostrando na plateia o rostinho das pessoas, né? Todas as pessoas negras, eu acho que deu pra entender que era né? Enfim, era um grupo composto por estudantes e tal, que estavam super engajados e participavam de eventos e de protestos, enfim. E a cada coisa que ele falava, mostrava o rosto dessas pessoas e é como se eles estivessem crescendo na plateia, era muito legal. E era tipo assim, ele falava, de repente ia pra plateia, mostrava pra plateia, e tudo escuro, e aí, sabe quando é como se jogasse um feixe de luz bem no rosto daquela pessoa, e ela
ela se iluminava na escuridão. É muito simbólico, sabe? O poder que essas palavras tinham nessas pessoas. Elas cresciam e apareciam na escuridão, sabe? E é triste porque eles tiveram que lutar por algo que era, enfim, básico e que... Por que aconteceu isso tudo? Finalmente o Ron entra pra... KKK entra, né? Porém, obviamente, quem eles realmente acham que entrou é o colega dele de trabalho, o Philip, que é feito pelo Adam Driver. O Philip vai pras reuniões e aí a gente começa a ver mais ou menos como é que é ali. Um bando de redneck, como eles mesmos falam ali, como se fosse caipira. Aquela pessoa viciada em arma. Desgraça. Então é aquelas pessoas ali falando todo tipo de absurdo. E que eu tenho certeza que algum absurdo você já ouviu do seu parente que você acha que é uma pessoa incrível. A pessoa boa, não. Ele é bom, ele tem coração bom. E ele já falou alguma coisa parecida, né? Aquele macaco, aquele tizil, aquele... Enfim, é muito louco perceber como eles enxergam aquelas pessoas, sabe? Como eles enxergam as pessoas negras. Em vários momentos, eu não vou falar, né, tudo que acontece, mas sim da atmosfera ali. E em muitos momentos ali nas reuniões da KKK, até porque, não, só pra dizer uma coisa, não foi fácil, tá? É óbvio ele entrar, claro que teve etapas, processos, eles estavam desconfiados e um deles mais ainda, mas em vários momentos a gente vê aquele discurso eugenista, um discurso e eles realmente acreditam assim que as pessoas brancas elas são superiores mesmo. Tem muito discurso ali contra a miscigenação e ligando bastante qualquer coisa ruim à pele negra. Eles acham que tem alguma coisa da genética ali e eles são super contra a miscigenação. E no filme tem bastante, no início tem um discurso super falando de vamos fazer a América voltar a ser o que era. Não, porque... Gente, vocês reconhecem isso em alguma coisa? Vocês acham que isso tem um fundamento? Qual é o fundamento disso? Não, gente, você tá exagerando. Não, realmente eu tô. Porque o discurso do Trump em nada parece, né, com o discurso de pessoas extremamente racistas daquela época, né? Isso é uma coisa que me leva a um assunto que eu queria muito falar aqui no canal, que é essa coisa que as pessoas, elas não conseguem... Elas acham que você tá sempre sendo exagerado. Se eu falar, não, que o Trump, ele tem um discurso que às vezes se assemelha ao dos indivíduos que faziam parte da clã. Nossa, que absurdo. Não! Como se a clã fosse uma coisa, assim, mítica, que aconteceu, assim, é um mito, sabe? Aquela coisa, assim, que aconteceu uma vez na vida, como se não fossem seres humanos lá. E eu vou colocar aqui alguns stories que eu fiz no dia, ontem, no caso, foi o dia que eu assisti o filme. Eu fiquei extremamente abalado o dia inteiro, fiquei mal. E eu fiz os stories e postei na minha conta pessoal no Instagram, então eu vou colocar aqui agora pra vocês assistirem, pra vocês terem noção do que eu quero dizer e do que eu penso mais ou menos. Eu acho que a coisa principal que eu queria falar é a dificuldade das pessoas de enxergarem, entenderem as coisas que já aconteceram no mundo, a dívida que as pessoas brancas têm com as pessoas negras. E uma coisa que me deixa extremamente agoniada é ver como as pessoas enxergam Hitler e, enfim, por exemplo, a própria KKK como se fossem coisas alienígenas ou coisas míticas. Sabe? Gente, Hitler era um ser humano. O que ele tem de diferente da gente de agora? Ele tinha genes diferentes, assim, porque por causa de da época que ele nasceu. Ele é um ser humano, sabe? É que vira e mexe quando as pessoas vão falar, sei lá, sabe quando se você quer falar da personificação do mal? Geralmente a pessoa fala, não é tipo Hitler. Como se ele fosse um alienígena. Ele é um ser humano. E tudo isso pode acontecer de novo, gente. Ou, sei lá, a pessoa acha que Hitler era a personificação do mal. Ele nasceu com o mal nele e nunca vai acontecer de novo. Não tem... Gente, não, ele era um ser humano comum, que inclusive foi eleito. E a gente precisa enxergar similaridades. Gente, tem coisa que era dita por membros da KKK, um grupo extremamente radical de ódio contra pessoas negras, que são ditas hoje em dia. E que as pessoas olham e falam, mas... O próprio Make America Great Again, você acha que isso vem de onde? O que você acha que isso realmente quer dizer lá no fundo, sabe? Então é isso que... Ai, meu Deus. Então, não, você fica de olho na piadinha. A piadinha que o seu parente faz não é só, nada demais. Não, é isso lá na base que faz perpetuar... É isso que perpetua um racismo que tá enraizado. Enfim, a nossa situação nunca vai ser igual. A gente nunca é muito forte, mas talvez daqui a milhares de anos
a situação talvez se iguale entre pessoas brancas e negras. A gente tem uma dívida gigantesca com as pessoas negras. Voltando, então, para os encontros da clã, tem um momento que é bem forte, e inclusive isso me leva à trilha sonora, que ajuda nesse momento forte. A trilha sonora é bem legal. Que é um momento que eles estão praticando ali tiro, e quando acaba a cena, vocês veem que o alvo eram pessoas negras. E pessoas negras colocadas de uma forma caricatural, lembrando macaco e lembrando, sabe? Enfim. Uma coisa que me irrita muito, gente, mas assim, muito mesmo, é como as pessoas têm facilidade em diminuir algo e tentar deslegitimar algo, mas eles também exageram, são radicais. E acontece bastante, como eu já falei anteriormente, né, em relação ao racismo, mas eu queria fazer um paralelo, dar um exemplo em relação ao feminismo. Às vezes as pessoas veem algum, sei lá, protesto, qualquer tipo, assim, de manifestação pró-feminismo, direito das mulheres, né, que no caso é o feminismo, mas não é só isso, tá tudo bem. E elas olham, mas não, porque, assim, na minha opinião, aquilo, eles exageram, sabe? Eles acabam passando dos limites. Como as pessoas têm no momento pro meu gato afiar as unhas dele. Como as pessoas têm facilidade, né, em apontar o radicalismo numa coisa, em criticar movimentos que só querem trazer mudança boa, mudar a vida de pessoas, e em contrapartida elas não conseguem fazer a mesma coisa contra preconceitos enraizados na sociedade desde sempre. E o que eu quero dizer com isso? A pessoa tem a maior facilidade para falar, não, porque eu acho que as feministas elas exageram, mas você não consegue apontar o dedo para atos machistas que acontecem desde sempre, né? Sabe? É isso que não entra na minha cabeça. Vocês têm noção que a gente, nós como pessoas brancas, a gente escravizou pessoas negras? Vocês têm noção do que é isso? A gente escravizou pessoas negras e a gente fez com que elas vivessem até agora, em 2018, carregando um estigma e tendo que se recuperar e de tudo que a escravidão fez com eles. Vocês acham que assim, é que pra mim só o fato de ter havido escravidão é um negócio extremamente vergonhoso. A gente não respeita a nossa história, a gente não conhece a nossa história. A gente tende a repetir esses erros. E só isso pra mim já é um negócio que eu não consigo colocar em palavras. E aí, quando acaba a escravidão, vocês acham que a partir dali tudo foi maravilhoso? Já saíram ricos ali, já saíram na mesma situação que pessoas brancas, todo mundo... Não! Eles não conseguiam empregos, eles não conseguiam fazer nada, eles não... Gente, o que eu quero dizer vocês têm noção que isso aconteceu? A gente fez isso. Eu não tava lá, mas a gente fez isso. Mas a pessoa ouve sobre isso e fica... Mas aí quando ela vê uma pessoa negra assim, lutando e fazendo discursos e... mas é que eu acho que ela exagera. Pega esse seu dedo e aponta pro exagero que um filho da mãe de uma pessoa branca lá em mil sei lá quanto... Sabe? Gente, é gente vendo o amiguinho batendo na esposa, sendo escroto. Mas não, o que ele critica é o quê? Essas feminazes. Tá tudo errado, gente, sabe? Tá tudo errado com o mundo. E sim, é um vídeo pessimista. Até porque essa é a sensação que fica com o próprio filme. O filme, depois disso tudo, depois de... né? Eu não vou falar mais o que acontece depois disso que eu falei. Depois disso, eu acho que o que acabou e foi uma festa e foi... Não, inclusive numa parte no final acontece uma coisa boba que se antes você tava pensando, nossa, então uma pontinha de esperança, isso vai pro brejo. Porque só mostra que tá tudo igual, gente. E que as pessoas brancas ali naquela época, elas estão umas pelas outras, elas se apoiam. E que nada mudou. A gente tá em 2018 e a gente vê coisa muito parecida. Se você acha que não é parecida, eu sinto muito por você. E eu desejo que você leia um livro de história. Não questiona a história, é um fato. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, todo mundo. Eu precisava dizer e eu preciso dizer e eu sei em que posição isso me coloca, eu sei que vai ter dislike, mas eu queria só falar mesmo. E eu sei que vai ter gente falando que é exagero, mas assim, eu sinto por você mesmo. E eu espero que, se você pensa isso, eu tento ter esperança de que você ainda vai amadurecer e olhar pra trás e pensar, não,
Eu sei que a gente pode estar em momentos diferentes na vida, que as pessoas mudam e amadurecem em momentos diferentes. As pessoas não têm o mesmo tempo. O que eu tenho pra dizer do filme é muito bom, é tudo bonito, tudo se encaixa. A trilha sonora é muito legal, a montagem dele é muito legal. Gente, meu gato tá escondido. Mas e ele enquanto um filme ao que ele se propõe, enquanto um protesto? É incrível! Todo mundo deveria assistir esse filme, sério. Se você tiver oportunidade, esse filme ainda vai estrear no Brasil, sim. Ele estreou lá fora há muito tempo, mas ele ainda vai estrear agora, dia 22, se não me engano. Se ainda depois de assistir, ela virar pra você e ainda conseguir soltar a palavra ai, mas também, hoje em dia é tudo vitimização. Olha, sinceramente, aí eu já não sei se tem que ter esperança pra essa pessoa. Eu espero que esteja focando, pelo amor de Deus. Sério, assiste com o coração aberto, tá? Com a mente aberta. Não se preocupa, ele não é maçante em hora nenhuma, é bem legal, é bem interessante. E tem hora que dá muito nervoso, tem hora que te gera muitas sensações, então isso é uma coisa pela qual eu prezo bastante. Isso tudo é o que eu senti, o que eu achei sobre Infiltrado na Clã, o que isso significou pra mim.